Aberta a 13ª reunião extraordinária da Comissão de Assuntos Sociais da 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura do Senado Federal. Antes de iniciarmos nossos trabalhos, proponho a dispensa da leitura e aprovação da ata da reunião anterior. Senadores que aprovam queiram permanecer como se encontram. A ata é considerada aprovada. A presente reunião destina-se à realização de audiência pública em atendimento ao requerimento número 70 de 2012 da Comissão de Assuntos Sociais, de iniciativa da senadora Ana Amélia, com o objetivo de discutir políticas públicas de combate à obesidade. Comunico aos senhores oradores que essa presidência considerará a palavra por 10 minutos, porque nós aqui priorizamos o debate logo após a exposição. E eu convido para compor a mesa os ilustres oradores. Silvia Cosolino, presidente do Conselho Regional de Nutricionista da 3ª Região, CRN3. Seja bem-vinda, doutora Silvia. Muito obrigado pela presença. Convido a senhora Patrícia Constante Jaime, coordenadora geral de Alimentação e Nutrição do Ministério da Saúde. Seja bem-vindo, Patrícia, muito obrigado pela presença. E convido o Dr. Rogério Toledo Júnior, coordenador da Comissão da Associação Médica Brasileira de Prevenção e Combate da Obesidade. Seja bem-vindo, Dr. Rogério, obrigado pela sua presença. Senadora Ana Amélia, o Dr. Mauro Fisberg, coordenador clínico do Centro de Atendimento e Apoio ao Adolescente do Departamento de Pediatria da Universidade Federal de São Paulo, não pôde estar presente, mas justificou a sua ausência e a presidência registra. São os 4 expositores que a proponente, senadora Ana Amélia, pediu que essa comissão convidasse. Eu quero conceder a palavra à senadora Ana Amélia, que é a propositora dessa audiência pública. Caro presidente Valdemir Moca, cara doutora Patrícia, doutora Silvia, doutor Rogério, obrigada por terem aceito o convite para estar conosco aqui. As iniciativas de audiências públicas têm o objetivo de, primeiro, esclarecer a população, prestar um auxílio dos especialistas aos generalistas, que somos nós, à exceção do senador Moca, que é médico, portanto, diferentemente de mim, tem uma expertise na questão de saúde. E temos visto que o Brasil está caminhando, lamentavelmente, para também ter a obesidade como uma epidemia. A sociedade moderna está levando tem um pouco de responsabilidade. Eu digo mais em relação ao jovem, ao adolescente, a criança e o adolescente, é muito mais, digamos, prazerosa de comer, eu diria, as porcarias, né? Os saquinhos de tudo que é coisa que a gente vem comendo, muita gordura saturada, muito colesterol, muito sódio, né? Muito fast food, muito sanduíche, pouca verdura, pouco exercício e digamos, os equívocos na nutrição. Não que um sanduíche, um bom sanduíche fast food no final de semana é um prazer que todos podemos ter, mas no dia a dia temos que ter. É exatamente aí que está, a virtude está no meio. Recentemente, uma pesquisa feita no Instituto sobre Obesidade mostrou que 66% do universo que interessa pelo tema são mulheres. 66%. E 33% apenas homens. Então, eu cheguei à conclusão que a mulher, primeiro, pela preocupação com a saúde, também com os aspectos estéticos, esse tema vale
registro. E me surpreendeu, senador Moca, que a mesma pesquisa mostrava no item amamentação, 49% dos homens tinham interesse e 51% mulheres. Amamentação. Achei que, exatamente, doutora, me surpreendeu. Aí fui fazer referência a esse tema, e estava uma jovem mãe, recém-mãe, primeiro filho, jovem, 20 e poucos anos. E eu fiz esse comentário. E ela disse, senadora, eu disse, eu não entendi por quê, né? O homem tão envolvido numa matéria dessa, amamentação. Aliás, esse é o melhor alimento para a criança, que é o leite materno. E aí a jovem mãe disse, senadora, eu acho que eu tenho a justificativa. Porque eu, quando tive meu bebê, eu tive dificuldade na amamentação, de dar o leite para a criança. Não saía leite, era difícil. E eu pedi ao meu marido, pelo amor de Deus, vá na internet, vá atrás de saber o que é possível para resolver o meu problema. E a justificativa é absolutamente razoável. Hoje, os casais jovens, né, estão todos linkados, conectados, né, com as redes sociais, ou com a internet, ou com o Google, com todas essas coisas. Claro que Google tem muita coisa boa, mas também tem que separar o joio do trigo. Então, lá vinha desde recomendar tomar, como é que se chama? Caldo de cana, para aumentar o leite, veja só. E outros procedimentos, né, que vinham, que, claro, talvez lições da vovó, que, né, no passado eram válidas, mas hoje a ciência tem outros tratamentos, os médicos também. Em Bela Vista, eles receitam canjica. Canjica, lá na minha Lagoa Vermelha também, senador, com leite e com açúcar, viu? E açúcar mascavo ainda, não sei qual é menos, pelo menos, do que o açúcar industrializado. Então, exatamente, foi bem lembrado, porque lá continua essa questão, a canjica, né? Então, eu queria apenas dar essa introdução para ponderar da relevância dessa matéria em relação aos aspectos relacionados à obesidade em nosso país. Então, eu gostaria de agradecer a todos, a doutora Patrícia, a doutora Silvia e ao doutor Rogério, por terem comparecido à nossa audiência. Entendo também as razões do doutor, que estava convidado, mas razões alheias à vontade dele, certamente, ele não pode comparecer. Obrigada, presidente. Rapidamente, eu vou conceder a palavra nessa sequência que eu compus a mesa. E aí, na réplica, eu inverto a chamada. Então, quem falar primeiro, na réplica, fala por último. Já aqui, quero registrar aqui entre nós a presença do senador de Goiás, senador Ciro Miranda, que nos acompanha também nessa audiência. Presidente, pela ordem, eu só queria pedir uma licença de 3 minutos, porque eu tenho que ir a uma comissão para votar, que nós temos uma votação de embaixadores, mas já pode começar aqui. Eu tenho 2 assessoras aqui que anotam e eu voto em seguida. Obrigada. Eu quero também dizer, senadora, que aqui na comissão começou uma campanha. Já me deram 3 copos d'água e um café amargo hoje aqui. Eu acho que é a influência de Vossa Excelência na comissão já. Eu vou explicar que é bom. E assim que a senadora voltar, eu vou também votar e volto. Como não? Então, eu quero... daqui. Então, vocês vão falar daqui da mesa, diretor. Então, eu quero, informar que, por 10 minutos, é a exposição. Ali tem um relógio, eu sempre falo isso, é um relógio nosso digital, são 10 minutos. No 9º minuto, toca uma campainha, que não sou eu que toco. Eu sempre deixo claro que as pessoas aqui já olham achando que eu estou... É que depois de tocar, vocês têm 1 minuto. É claro que não é tão rigoroso assim também, né? Então, 1 minuto, 1 minuto e meio, né? Para concluir. Aí depois o presidente toca a campainha. Depois é por conta dele. Se não respeitar isso, aí eu vou ser obrigado Mas eu quero conceder a palavra, então, à doutora Silvia, presidente Cozzolino, presidente do Conselho Regional de Nutricionista da 3ª Região. Ok. Aqui.
Então, inicialmente, eu gostaria de agradecer o convite e dizer que é um prazer estar aqui representando o Conselho Regional de Nutricionistas Terceira Região, São Paulo e Mato Grosso do Sul. Eu vou falar rapidamente, e se chegar nos meus 10 minutos eu vou parar na metade, porque eu teria alguma coisa para falar sobre micronutrientes, mas se der, depois eu volto a falar. Então, eu vou falar um pouquinho, introdução à obesidade e algumas sugestões de políticas públicas. Primeiro, é lembrar que a obesidade é o primeiro passo para doenças crônicas não comunicáveis. Essas doenças, elas são caracterizadas por terem uma etiologia incerta, múltiplos fatores de risco, longos períodos de latência, curso prolongado, origem não infecciosa, estão associadas a deficiências e incapacidades funcionais. Quais seriam elas? Então, obesidade, diabetes, câncer, doenças cerebrovasculares e hipertensão arterial. Quais são os fatores mais ligados aos fatores de risco? Seriam dieta, sedentarismo, altos níveis de colesterol, tabagismo, etilismo e, sem dúvida, também os fatores genéticos, né? A obesidade é a principal causa para doenças cardiovasculares. E as doenças cardiovasculares são a principal causa de mortalidade no mundo. Estima-se que em 2030 a doença cardiovascular seja responsável por 23,4 milhões de óbitos por ano, principalmente infarto do miocárdio e acidente vascular cerebral. E no Brasil é responsável por 30% dos óbitos. Hoje, a obesidade é considerada uma doença de causas multifatoriais ligadas a fatores genéticos, ambientais, socioeconômicos, psicológicos e, mais recentemente, tem se observado que a composição da nossa microbiota pode também ter efeito em relação à obesidade. O que é isso? Microbiota? É a população do nosso microbiana do nosso intestino. Principalmente. É uma palavra para mim. É a composição de micro-organismos do nosso intestino, que são responsáveis por processos inflamatórios, por várias ações em nutrição. Bom, a obesidade ela é considerada um desbalanço entre ingestão de alimentos que vão proporcionar energia e o gasto energético. Importante salientar que se uma dieta é muito restrita em energia, você não vai conseguir adquirir os micronutrientes que o organismo necessita, principalmente minerais, vitaminas, compostos bioativos. E as políticas públicas para combater a obesidade, elas deverão proporcionar ações contra o sedentarismo. Lembrar que dietas com menos de 1.200 quilocalorias não fornecem os micronutrientes necessários. E pesquisas recentes também têm mostrado que se nós tivermos inadequada ingestão de micronutrientes, minerais, vitaminas, esses compostos bioativos encontrados em plantas, em frutas e verduras, nós não vamos ter os micronutrientes necessários e isso pode levar tanto ao desenvolvimento das doenças crônicas não comunicáveis, ou também chamadas doenças crônicas não transmissíveis, mas também à progressão dessas doenças. Então, lembrar que uma alimentação saudável favorece o crescimento adequado, mantém o organismo saudável e pode diminuir o risco para doenças crônicas não comunicáveis. É importante frisar bem que é diminuir o risco, porque se uma pessoa tem pode ter algum fator genético que leve à doença, pode até retardar, mas nós não podemos dizer que previne. Então, ela reduz o risco. E lembrar que a segurança alimentar e nutricional significa, e isso é muito importante, levar acesso a alimentos básicos de qualidade, em quantidade suficiente para uma nutrição adequada e de forma permanente, e que informações básicas sobre práticas alimentares saudáveis são muito importantes. As pessoas não sabem como preparar adequadamente os alimentos para manter o valor nutricional e eles devem também ser informados sobre os riscos de insegurança alimentar. Com isso, tornar possível a existência digna da sociedade.
Bom, aqui são algumas ideias que eu coloquei que eu pensaria como políticas públicas. Primeiro, promover a segurança alimentar em seus fundamentos, seus principais fundamentos. Lembrar que a alimentação da gestante é essencial para garantir a saúde do concepto e diminuir os riscos de uma programação metabólica que pode conduzir a maiores riscos de doenças crônicas não transmissíveis. Hoje se sabe que a alimentação da mãe pode modificar o comportamento de que a criança tenha genes específicos que vão poder estar levando elas a terem mais propensão a doenças na terceira idade. E a alimentação saudável, ela deve ser ensinada como matéria obrigatória desde a pré-escola, pois a criança é o principal alvo, e a criança precisa ser orientada o que é uma alimentação adequada. A atividade física é essencial na atualidade para garantir que a ingestão de calorias seja adequada para promover também os micronutrientes e deveria ser obrigatória nas escolas. A gente sabe que hoje a atividade física na escola não é mais como antigamente. Praticamente eles fazem teoria em vez de pôr a criança para fazer atividade física. Incentivar os professores de educação física das escolas públicas e privadas a realizarem medidas antropométricas em seus alunos, que permitam encaminhar as crianças com sobrepeso e obesidade para a consulta do nutricionista. Nós tivemos uma aluna nossa de doutorado que realizou uma pesquisa em que ela treinava os profissionais da área de educação física a medir e pesar os seus alunos e ter um mapa, uns dados, um banco de dados que permitisse, ao final do ano, verificar se a atividade física que eles estavam propondo melhoraria a questão de saúde, sobrepeso e obesidade dessas crianças. Estabelecer parcerias com canais de comunicação para a divulgação da alimentação saudável e orientação para os riscos de dietas desequilibradas. Orientar a população para a leitura e compreensão da rotulagem nutricional e que esta seja mais completa, tendo macronutrientes e também micronutrientes. Promover parcerias, academia, governo, indústrias de alimentos. A academia com as indústrias de alimentos, visando aplicar os conhecimentos científicos para a elaboração de alimentos mais saudáveis. E o governo, a academia e indústrias de alimentos implementar políticas públicas que realmente venham de encontro com as necessidades atuais de uma população do século XXI, de mulheres que trabalham e que necessitam de suporte para proporcionar à sua família uma alimentação de qualidade e que garanta condições de saúde adequadas. Bom, aqui eu não sei se eu ainda tenho 3 minutos. Então, eu vou falar um pouquinho sobre obesidade e micronutrientes. A gente sabe que os minerais estão envolvidos em processos metabólicos que protegem ou mantêm a integridade endotelial e, com isso, poderiam diminuir a progressão de aterosclerose. Os minerais participam como antioxidantes e estabilizadores de membranas e, quando nós não temos uma ingestão adequada, pode haver um desbalanço entre a produção de espécies reativas de oxigênio e nitrogênio, que são substâncias consideradas radicais livres, que precisam ser, de alguma forma, parcialmente neutralizadas para que nós tenhamos mais saúde. Os minerais, eles atuam tanto no metabolismo energético como na secreção e ação de insulina, e evidências existem de que uma má distribuição ocorre nos indivíduos obesos desses minerais. O sistema imune também é mantido pelos minerais e vitaminas. Eles mantêm a funcionalidade, eles são reguladores intracelulares da apoptose e regulam a secreção e função de citocinas, que são moléculas inflamatórias. O zinco está relacionado com alterações no metabolismo do tecido adiposo, na resistência à insulina e na obesidade. E quando eu tenho um baixo teor de zinco nas dietas, eu aumento os níveis circulantes do neuropeptídeo Y, que pode levar a uma resistência, e que é um hormônio importante para a saciedade,
ele afeta a homeostase de alguns neurotransmissores hipotalâmicos. Então, a própria vontade de comer, a própria falta de sensibilidade de que o organismo já está satisfeito, pode ocorrer devido à deficiência de zinco. Em indivíduos obesos, a concentração plasmática eritrocitária no cabelo está diminuída e existe aumento da excreção urinária. Importante, quando eu tenho maior quantidade de zinco, eu vou levar à produção de mais metalotioneína. Se eu tiver hormônios tipo glicocorticoides, eu também vou estimular mais essa formação da metalotioneína, que é uma proteína, e essa proteína ela vai fixar o zinco em tecidos específicos, onde eventualmente ele estaria indisponível para ser utilizado para as funções normais do organismo. O cálcio, eu vou falar rapidamente, porque eu só tenho 1 minuto, ele poderia, numa hipótese inicial... Deixa eu tranquilizá-lo, que eu acho que vale a pena que você possa fazer. Tá bom. Né? Então, em relação ao cálcio e obesidade, a alta ingestão de cálcio parece estar associada com menor peso corporal. Qual seria a hipótese disso? Que esse cálcio poderia formar sais com ácidos graxos, gorduras, e aumentar a excreção dessa gordura e, consequentemente, diminuir a energia da dieta. E pode também haver aumento da perda, nesse caso, da gordura fecal e diminuindo a energia da dieta. Tem trabalhos mostrando que leite e derivados podem exercer efeitos significativamente maiores na adiposidade se comparados a suplementos de cálcio. Mais recentemente, também foi observado que pessoas obesas possuem maior concentração de cálcio intracelular. E esse cálcio intracelular ele pode regular a lipogênese e a lipólise em adipócitos humanos. Então, se eu tiver uma baixa ingestão de cálcio, eu vou aumentar o cálcio dentro da célula e isso vai aumentar a formação de tecido adiposo e vai inibir a quebra dessa gordura. Então, a suplementação com cálcio alimentar diminui o paratormônio e também a 1,25 de hidroxicolicalciferol, que é a vitamina D ativa, e com isso pode diminuir o cálcio intracelular. O selênio, a gente sabe, é outro elemento que nós temos trabalhado muito. Ele é muito rico na nossa castanha do Brasil e tem uma série de ações, inclusive na glândula tireoide. Esse trabalho, só para completar, é de uma aluna minha de doutorado, em que a gente avaliou o efeito de ingestão de uma noz de castanha do Brasil por dia, mostrando que poderia estar influenciando em obesas mórbidas. A gente pode observar, antes da suplementação, os níveis plasmáticos, eritrocitário e atividade da glutationa peroxidase antes da suplementação, e depois de 8 semanas, com apenas uma noz de castanha do Brasil por dia, aumentando bastante todos esses parâmetros. E, por outro lado, pode-se observar que houve também um aumento do HDL colesterol, que seria aquela lipoproteína interessante que removeria o colesterol do tecido para o fígado. E que a gente observou também que o índice de Castelli, que é outro fator importante para a medida de risco cardiovascular, também diminuiu com apenas consumo de uma noz por dia. E aqui está meu e-mail, e aqui é o meu grupo de alunos de mestrado e doutorado da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP. Obrigada. Muito obrigado. Senhor presidente, pela ordem. Só como passou muito rápido, eu queria entender, a castanha também influi na parte hormonal? Você passou muito rápido e eu fiquei meio perdido. Não, a castanha, ela principalmente, ela é rica em selênio, né, Sim. que é um micronutriente, e ele faz parte da glutationa peroxidase. A glutationa peroxidase, ela atua junto com a vitamina E como um poderoso antioxidante do organismo. Isso é
bioquímica pura, viu, senador? Eu sei porque eu dei aula, eu sou médico, mas eu dei aula de química metade da minha vida, né? Então, para mim não é tão estranho, viu, doutora Silvia? Eu quero conceder a palavra à doutora Patrícia Constante Jaime. Bom dia a todos e todas. Cumprimento o senador Moca, que preside essa audiência pública. Também cumprimento e parabenizo a senadora Ana Amélia pela relevância do tema dessa audiência, que é tão cara hoje para a saúde pública brasileira, pensar na obesidade, em especial na obesidade em crianças e adolescentes. Senador Ciro, pela presença eu agradeço, e a oportunidade do Ministério da Saúde apresentar, em nome do governo brasileiro, o conjunto das políticas públicas que estamos implantando e delineando para a prevenção e controle da obesidade. Também gostaria de cumprimentar a professora Silvia Cosolino, eu chamo de professora, é minha colega de profissão, nutricionista, mas sempre uma referência da Universidade de São Paulo, que a gente tem uma história, ela foi minha professora, eu fui professora da filha dela, então é uma questão de gerações, né, na nutrição. Dr. Rogério, a alegria, o prazer de estar aqui compartilhando essa mesa. Então, eu vou falar brevemente, é quase um zeppelin, né, mas fica como uma oportunidade aí para o debate das políticas públicas para o enfrentamento da obesidade. Quando a gente fala do enfrentamento, a gente fala da integralidade do cuidado, que necessariamente passa por ações de promoção de modos de vida saudáveis, pela prevenção de comportamentos que levam ao ganho de peso, excessivo ganho de peso, e também pelo cuidado integral, pelo tratamento daqueles indivíduos dentro do contexto do Sistema Único de Saúde brasileiro, do SUS, daqueles casos que demandam já uma intervenção médica, uma intervenção multidisciplinar, um cuidado com diferentes olhares do campo do saber, que desde a medicina, pela nutrição, educador físico, psicólogo, compondo a equipe multiprofissional que é tão necessária para o acompanhamento dos indivíduos que apresentam excesso de peso. Eu que passo. Então, esse é um cenário muito rápido, né? O Brasil tem hoje uma grande possibilidade de avaliação do cenário nutricional da população brasileira, com inquéritos desde a década de 70, que nos permitem verificar que hoje a desnutrição já não é mais um problema de saúde pública. Obviamente, temos um compromisso de sempre zelar, mesmo que tenha uma criança desnutrida, a gente vai olhar por essas crianças, mas, do ponto de vista de magnitude, o sobrepeso e a obesidade é o principal problema de saúde pública, em geral, na população. Se eu falo das crianças menores de 5 anos, eu ainda tenho a coexistência de carências de micronutrientes, como bem disse a professora Silvia, em especial da anemia, onde a gente tem hoje 1 em cada 5 crianças brasileiras apresentando anemia, né? Esse é um sistema de monitoramento de fatores de risco para doenças crônicas do Ministério da Saúde, o Vigitel, e a cada ano a gente vai atualizando esses dados, e esses dados são interessantes porque eles mostram a tendência de aumento do excesso de peso e obesidade na população brasileira ano a ano, desde 2006 até 2012, e a gente observa que nenhum outro desfecho em saúde vem aumentando com a velocidade do excesso de peso e obesidade, o que nos permite projetar que, se nada fosse feito, e eu tenho a alegria de usar esse verbo, né, não condicional, e na realidade não é esse o tempo verbal, porque estamos fazendo, a gente teria um cenário que seria um cenário de, em 20 anos, o Brasil ser semelhante ao México, semelhante aos Estados Unidos do ponto de vista de magnitude da obesidade. Esse também é um problema. Aqui eu falava de adultos, então eu tenho 1 em cada 2 brasileiros apresentando excesso de peso, e por volta de 17% da população adulta brasileira já apresentando obesidade. É um problema também observado entre as crianças e os adolescentes. Então, é uma abordagem de ciclo de vida. Eu não posso dizer que só uma fase da vida eu tenho risco. Eu tenho risco em todas as fases do ciclo da vida. Isso, obviamente, está relacionado com a tendência de consumo alimentar da população brasileira, como bem lembrado pela senadora Ana Amélia. Uma redução do consumo dos nossos alimentos básicos, que são aqueles alimentos tradicionais da culinária brasileira, da cultura brasileira, né? E o aumento do consumo de produtos alimentícios ultraprocessados, o que vai mudando não só a composição química da dieta, de nutrientes, mas altera comportamentos. Então, aquele comportamento que nós tínhamos de sentar à mesa com a família, ou no ambiente de trabalho, de consumir uma refeição quente com um colega de trabalho na escola, vai se perdendo pelo fast food, vai se perdendo pela comida rápida.
Então, quais são as ações desenvolvidas no Sistema Único de Saúde brasileiro para o enfrentamento desse cenário? Então, a gente trabalha primeiro com uma ação de vigilância alimentar e nutricional. A gente tem que ter um estado, uma situação de vigiar no sentido positivo, e vigiar no sentido de conhecer o problema, e o mais próximo possível do local onde as pessoas vivem, trabalham, onde as equipes de saúde acompanham essas famílias. Também ações de promoção da alimentação adequada e saudável, porque, como bem dito pela professora Silvia, é muito mais efetivo prevenir a obesidade do que tratar a obesidade. Então, a gente precisa investir muito em ações de promoção. O cuidado integral daqueles sujeitos que já apresentam excesso de peso e o conjunto de comorbidades associadas ao excesso de peso, hipertensão, diabetes, câncer, né? E também uma agenda de regulação e controle de alimentos na perspectiva de garantia de um ambiente que seja um ambiente promotor da saúde. Sobre a vigilância alimentar e nutricional, a potencialidade é, primeiro, conhecer a situação de saúde da população e verificar a obesidade é um problema, em que faixa etária, como está a prevalência naquele território. Identificar territórios e grupos populacionais sob maior risco, identificar os fatores que estão relacionados e subsidiar o planejamento de ações de promoção da saúde e de prevenção de doenças. Nós temos um Sistema Nacional de Vigilância do Estado Nutricional da População Brasileira, que é o sistema do SUS, que se chama SISVAN. Esse sistema é coletado no dia a dia do acompanhamento de cada usuário do Sistema Único de Saúde na atenção básica, que tem indicadores de peso, estatura, aferidos pelas equipes de saúde e colocado num sistema que vai permitir conhecer essa realidade. A gente tem investido fortemente na implantação desse sistema, com uma melhora substancial da cobertura do SISVAN na população brasileira. Isso é, no geral, 23% da população brasileira usuária do SUS hoje participa desse sistema, e se eu pego faixa etária das crianças menores de 5 anos, isso chega a 50% das crianças já sendo acompanhadas. Sobre promoção da alimentação adequada e saudável, eu gostaria de destacar, primeiro, a necessidade de ter ações que são ações de educação alimentar e nutricional, ou seja, um conjunto de protocolos, diretrizes, guias alimentares que apoiem os profissionais de saúde, a população, a adotarem práticas alimentares saudáveis, e aqui eu destaco, em especial, a potência da estratégia de saúde da família, que está ali no território, de um conjunto das equipes de saúde da família, dos NASFs, de levar essa ação de promoção da alimentação saudável. Saúde da família está praticamente a atenção básica brasileira em todos os municípios brasileiros, com grande investimento do SUS, cada vez mais na consolidação como um modelo preferencial de organização da atenção básica, a porta de entrada no sistema de saúde, a ordenadora do cuidado. Mas, como bem dito também, e lembrado pela senadora Ana Amélia, a primeira iniciativa de prevenção da obesidade é promover o aleitamento materno. Porque o aleitamento materno, ele já tem estudos que mostram que ele protege a saúde da criança e ele previne a obesidade e a imunidade da criança. E que o aleitamento materno ele tem que ser acompanhado de uma alimentação complementar saudável, ou seja, que a criança seja amamentada exclusivamente até o 6º mês e depois de forma complementar até o 2º ano de vida, e que, quando introduzir alimentos na dieta, que sejam alimentos saudáveis, né? Porque é o período estratégico de formação de hábitos alimentares saudáveis. Então, nós temos no Sistema Único de Saúde algumas estratégias voltadas para essa ação. Primeiro, é uma rede brasileira de bancos de leite para apoiar as mulheres que não podem amamentar as crianças em risco. O Hospital Amigo da Criança, que tem todo esse foco de credenciamento para cada vez mais ser sensível ao aleitamento materno, desde o período da gestação, pré-natal, até o momento tão crítico ali do parto, né, de apoiar a mulher nesses primeiras horas de vida da criança. E uma estratégia que se chama Amamenta e Alimenta Brasil, que é de capacitação e formação de tutores na atenção básica. Nós temos mais de 4.000 tutores formados, que são profissionais da atenção básica, capacitados a manter uma agenda nas UBSs, nos postos de saúde, de orientação do aleitamento materno e alimentação complementar. Me dê 2 minutos, senador, por favor. Uma outra ação importante é o Programa Saúde na Escola, com foco aí em pré-escolares e em escolares. O PCE hoje é um grande programa intersetorial, numa parceria da Educação e Saúde. Está presente em 4.861 municípios brasileiros. A gente envolve
mais de 18 milhões de educandos em 80 mil escolas públicas brasileiras. Temos mais de 30 mil equipes de atenção básica trabalhando numa relação conjunta entre posto de saúde e escola lá no município. E a prevenção da obesidade tem sido uma tônica das semanas de mobilização do PSE. A professora Silvia falou da necessidade da avaliação do peso e da estatura de forma regular nas escolas. E o PSE prevê isso no seu primeiro componente. A obrigatoriedade de, ano a ano, avaliar o estado nutricional das crianças. Então, a gente já tem política pública para conduzir isso. Uma outra ação é porque o SUS é para todo cidadão brasileiro, todos os cidadãos brasileiros, não só aquele usuário do Sistema Único de Saúde, do posto de saúde, mas também para a criança que frequenta escola privada. Então, nós firmamos um acordo com a Federação Nacional das Escolas Particulares de Ensino, a FENEP, para a promoção de cantinas escolares saudáveis, para que as cantinas elas sejam promotoras de uma alimentação saudável, porque o ambiente da escola ele determina muito o padrão de consumo da criança, porque no cotidiano ela vai consumir pelo menos 5 dias na semana, nesse ambiente das escolas. Então, a gente tem esse esforço com cursos de capacitação de merendeira, de dono de escola. Mas a prevenção da obesidade não passa só pela alimentação, ela também passa pela promoção da atividade física e das práticas corporais saudáveis. Então, a gente tem hoje um grande carro-chefe em política pública para a indução, que é o programa Academia da Saúde, que é a utilização para construção e manutenção de polos da Academia da Saúde nos territórios da atenção básica, que são espaços na comunidade para a prática de atividade física, mas não só aquelas ATIs que ficam soltas na praça, mas são espaços na comunidade onde eu tenho uma equipe de saúde de referência que apoia a comunidade na prática da atividade física e outras ações. Por fim, eu gostaria de falar do cuidado integral. A gente tem hoje um objetivo e uma meta de cada vez mais inserir mais o nutricionista na rede de atenção básica do SUS, entendendo sua potência de qualificação do cuidado. Então, nós estamos ampliando muito o número de nutricionistas que compõem os NASFs, que são os Núcleos de Apoio à Saúde da Família, que apoiam a equipe mínima da saúde da família. E nós lançamos uma linha de cuidado para prevenção e controle da obesidade, que é para orientar protocolos e cuidados que passam desde a prevenção até a reabilitação. De tal forma que hoje, um hospital que faz cirurgia bariátrica, ele não pode fazer só cirurgia bariátrica no município ou naquela região de saúde. Ele tem que se comprometer para receber recurso do SUS a fazer uma linha toda, onde eu tenho referência de prevenção, onde eu tenho referência de promoção da saúde. Que essa é uma normativa recente que está em fase aí de adesão pelos estados e municípios brasileiros. Lembrando sempre do caráter interfederativo do Sistema Único de Saúde, né, e da necessidade aí de pactuação entre os gestores estaduais, gestores municipais e a União. Só para a última ação de regulação e controle, eu acho que um debate que a gente tem que sempre ter, com essa casa em especial, é a necessidade de criar ambientes que são ambientes que favoreçam uma alimentação industrializada cada vez mais protetora da saúde, onde tenha teores reduzidos de nutrientes nocivos, e esse é um exemplo de redução do sódio, de um acordo que nós fizemos com a indústria de alimentos, mas também a necessidade de regular a publicidade de alimentos direcionados à criança e muito recente, né, a discussão que nós tivemos no CONANDA, que foi em relação à publicidade abusiva direcionada às crianças, que foi aprovada, se não me engano, semana passada, uma resolução do CONANDA sobre proteção da criança em relação à publicidade em geral e que envolve a publicidade de alimentos. Muito obrigada, desculpa me estender. Agradeço a doutora Patrícia. Concedo a palavra ao doutor Rogério Toledo Júnior, que é o coordenador da Comissão da Associação Médica Brasileira de Prevenção e Combate da Obesidade. Primeiramente, queria agradecer ao senador Moca, à senadora Ana Amélia, aos outros senadores aqui presentes, aos meus colegas de mesa e à plateia em geral pela oportunidade. Eu me sinto extremamente honrado porque nós não conseguimos fazer nada sozinho e essa composição dá forças. Esse trabalho eu vou contar mais para frente como é que ele apareceu e se tornou uma grande criança para mim porque é muito fácil falar de obesidade nesse país. Não nesse país, no planeta. É a doença
que a gente batizou em 2012 lá na Associação Médica como sendo o mal do século. E os americanos, no ano passado, fizeram isso pelo FDA e tiveram que retirar, porque entramos com uma interpelação. Mal do século porque ele atinge qualquer pessoa, em qualquer faixa etária, em qualquer país, em qualquer classe social. É muito fácil falar de obesidade, para mim, pelo menos. Esse slide é meio provocativo, é da revista Lancet, uma das mais importantes revistas médicas e respeitadas do planeta. Nauru é uma ilha na Oceania onde é absolutamente cultural as pessoas serem obesas. Mas nós temos, em segundo lugar, o homem americano, onde 28,5% deles são obesos. Os brasileiros, homens, 19º lugar, com 25,8%, e as mulheres aparecem em 15º. Uma provocação às mulheres. As americanas não estão nem em 26º. Preste atenção nesse conceito. Nós temos uma obesidade que ela mata mais de 2,8 milhões de pessoas por ano. E hoje, 12% da população mundial é considerada obesa. Nós temos no continente americano, outro dado muito interessante, 26% dos adultos são obesos. Em contrapartida, no Sudeste Asiático, apenas 3% o são. Isso é um dado da OMS que afirma que em todas as regiões do mundo, a obesidade, como a Silvia mostrou para a gente, duplicou entre 80 e 2008. Duplicou, 50%, não 100%, é um número absoluto. Nós temos que as mortes das doenças chamadas na medicina não contagiosas ligadas à obesidade, diabetes, hipertensão e doenças cardiovasculares, e o importante aqui é ser repetitivo, porque a gente só batendo na tecla, batendo no martelo, que vamos gravar essas informações. Elas são 2/3 das mortes que acontecem no planeta. Meu Deus do céu, mais que 66% de responsabilidade, nós temos que tomar cuidado, nós temos que tomar conta disso, nós temos que tomar alguma atitude. O excesso de peso que a gente fala, que eu disse, é encontrado em todas as faixas etárias, todas as classes sociais. E a gente começa a falar dos 5 ou 9 anos, eu vou mostrar uns dados um pouquinho anteriores a 2008, mostrado pela Patrícia, mas entendam, pais obesos, se tiverem filhos, a chance deles serem obesos é de 90%, porque é na infância que as células adiposas tomam força e não conseguem ser extraídas, e a luta desse indivíduo será muito maior. Por isso que os métodos não servem para todos. Nós temos uma digital, é um tratamento individualizado. Isso é muito importante, porque a genética ela é também importante nesse momento. Estou mostrando dados aqui que variam de 74. E vocês podem ver com qual tristeza nós temos aqui excesso de peso, crianças 5 a 9 anos, entre 74 e 2009, de 10,9 nos meninos para 34,8. Nós temos aqui dado do próprio Ministério nas meninas, de 8,6 para 32. E eu vou fazer isso em todos os gráficos e chamar a atenção pela inversão do déficit de altura e o déficit de desenvolvimento. Eu posso aumentar dos 10 aos 19 anos a faixa etária e eu vou ter a mesma escalada. O que me assusta muito é que os homens passaram as mulheres, e isso é muito interessante. E ainda estamos em 19º, não em 15º no ranking mundial. Posso mudar para mais de 20 anos lá de idade, e aí é fase de pós-formado, fase produtiva, e esse gráfico não muda, ele não muda. E eu estou falando de 74 a 2009. Temos dados hoje da Patrícia já de 2012 que continua na escala ascendente. Nesse panorama geral, nós temos o que no Brasil 65 milhões de pessoas, ou 40% da população, está com pelo menos excesso de peso. E 10 milhões são obesas. 10 milhões são aproximadamente 5% da população. É muita gente. Nós temos que fazer alguma coisa. Os homens passaram, as mulheres com 51% e as mulheres com 42%. Mas só ser obeso para nós não é importante na área médica. O sobrepeso já é capaz de causar danos
que lá na ponta não vai dar para segurar, não vai dar para tratar, não vai dar para salvar, vão morrer. Só que quem demora para morrer, o custo eleva e eleva muito. Temos que tratar no início, temos que tratar a criança pequena, o jovem, o adolescente. É isso que eles vão levar para casa de uma maneira lúdica, interativa, para os pais, o que eles aprenderam nas aulas, nas informações que nós estamos lidando. Infelizmente, na classe A é a mais estreita na proporção da obesidade, a classe B é intermediária, mas a classe C, repito, infelizmente, toma conta e de goleada, é elas que precisam ser atacadas. Eles precisam de informações, eles não têm que ter televisão, eles têm que saber a verdade. Os recursos deles são pemingos. E dentro desse recurso nós temos que adaptar a cada classe social, a cada grupo, um tipo de atenção para conter essa obesidade. Quando a gente fala do famoso IMC, que é peso vezes altura ao quadrado, eu queria que as pessoas soubessem que a altura ao quadrado não é altura vezes 2, é altura vezes a própria altura, para não ter um viés de cálculo. Tem que chamar muita atenção, porque a gente pega esse cálculo errado todos os dias, num número muito elevado, e a gente tem que ensinar que altura ao quadrado é altura vezes altura. E a tabela não pode ser rígida, que nem foi dito aqui, porque cada pessoa tem um biotipo, cada pessoa tem uma genética diferente. Então, nós temos nessa tabela as variações de que você poder usar 25 para cá, 34 para lá, onde você divide isso, mas não seja rígido. Tem pessoas que têm um IMC um pouco elevado, mas tem na gordura magra e na gordura ruim e na gordura boa um bom equilíbrio. Então, essa pessoa ela tem um outro viés, por isso que esse gráfico não é linear. Quando a gente fala, né, que as variáveis precisam ser levadas em consideração, idade, sexo, histórico familiar, crescimento, etnia e possíveis doenças. Mas eu insisto, não é protecionismo, mas apenas o médico, a classe médica pode começar a conduzir essa história. Porque é ele que vai dizer na saúde o que pode ser feito. Não é que ele seja dono da verdade, mas ele vai precisar da composição. Sim, ele vai ter a composição. Não, todo mundo pode achar alguma coisa, mas a saúde, tipo, quando a gente fala em doenças, né, a gente fala em doenças não transmissíveis, onde você tem hipertensão, diabetes e etc. Esse diagnóstico vai sair por aí. E antes de tomar qualquer decisão à saúde, a gente pede que as pessoas consultem um médico. Eu acho que isso é importante. Mas, repito, não é bairrismo, porque nós somos um time. É só uma questão de condução. Já falava-se que a saúde, de uma forma, atingia vários graus, de várias maneiras e de vários processos. E nós, lá na Associação Médica Brasileira, fizemos o seguinte. No Conselho Científico, que reúne todas as especialidades, perguntamos qual é o maior problema de saúde, de sobrepeso e obesidade na sua área. E nós tabulamos isso por especialidade. Não vou ter tempo, mas elas são muito repetitivas, tipo acidente vascular cerebral, infarto agudo do miocárdio, cardiopatia, diabetes, aneurisma, aterosclerose. Na área digestiva, eu perguntei à época para o Nelson Andreolo, titular do CBCD, Colégio de Cirurgia Digestiva, qual era o maior problema para ele na obesidade. Ele falou a cirurgia bariátrica. Eu, como cirurgião, lhe digo, eu estou sofrendo muito com o descaso, com o abuso da cirurgia bariátrica, porque até a cirurgia o paciente tem chance. Ele pode deixar de ser obeso e vai deixar de ser doente. Depois da cirurgia ele vai ser doente para sempre. Eu bato, brigo e discuto, porque a classe médica unida, do outro lado, tem um financiamento das indústrias de aparelho terrível. E eu acabo perdendo na queda de braço, mas eu ganho na minha moral. Na gastroenterologia, dificuldades, endoscopia que você faz comumente, o paciente obeso ou superobeso, em clínica, corre risco de vida, de sedação, de intubação, de causar um acidente. Na urologia, os homens têm que saber que o sobrepeso pode causar disfunção erétil. As mulheres têm que saber que aumenta até 1/3 câncer de mama e endométrio. Só o sobrepeso aumenta em 33% a incidência de câncer de mama e endométrio. Na hepatologia, que é hoje a doença mais incidente no Brasil, que é a esteatose hepática, gordura no fígado, é o principal começo de chegada da esteatose, a cirrose micronodular, a cirrose instalada, ao adenocarcinoma, que é o câncer hepático. E hoje em dia a esteatose está disparada por causa do sobrepeso e obesidade. Está matando muita gente, o custo disso é
brutal. E nós vamos falar sobre nutrologia, pneumologia, oftalmologia, urologia, sendo que as principais causas, eu vou encerrar dizendo, alimentação, grosseiramente eu não posso competir com minhas duas colegas, nem com a Silvia, nem com a Patrícia. O sedentarismo eu posso falar, que é inatividade e desmotivação. O estresse, sem dúvida nenhuma, leva a um círculo vicioso, e esse círculo vicioso leva à obesidade. O importante é lembrar aqui, eu não vou me desculpar, não vou mostrar que eu penso em time, eu penso em grupo. Os profissionais são da clínica geral, da endócrina, da cardiologia, nutrologia, nutrição, que eu sou fã, a Patrícia sabe disso, desde a professora Baxter, psiquiatria, gastroenterologia, medicina física, reabilitação, ortopedia e traumatologia. A frase que eu deixo para vocês é: vamos tratar desses obesos com apoio, determinação, mas mais do que tudo, em maiúsculo, respeito. Ele não é estética que estamos discutindo saudabilidade. É muito mais importante isso. Quando eu falo em metas que me pediram aqui nessa reunião, que mais uma vez eu agradeço a oportunidade, criação de alternativas de combate à obesidade sob o ponto de vista das entidades médicas. Elaboração de projetos de emendas, onde o orçamento visando reduzir a obesidade da população brasileira, desde as crianças, principalmente, começar lá. Com campanhas educativas que eu fiquei sabendo agora que está sendo feita, eu não tinha essa informação, viu, Patrícia? E requerer dos órgãos públicos, as entidades precisam de providências. E criar um fórum técnico de obesidade permanente, dentro do próprio Ministério da Saúde, porque 75% da população brasileira usa a medicina do SUS. E se eu pegar todos os obesos, e é a classe C, e teoricamente é a classe C que usa os atendimentos SUS, eu acho que nós vamos acertar em cheio e rapidamente. Aprenda a somar calorias para ter a variedade lá de comida. Comer não faz mal, comer faz bem, é obrigatório comer bem e comer direito. Esse é um prato bastante equilibrado que nós copiamos da própria nutrologia. E eu quero agradecer a AMB, que me deu essa oportunidade, a minha esposa que me aguenta, não sei como, a minha mãe que está lá nos ouvindo, e ela é magrinha, graças a Deus, meu pai que já morreu, porque senão ia passar essa vergonha, e a Luciana, que é a pessoa que me ajuda a montar as minhas aulas. Muito obrigado. Eu quero agradecer muito a contribuição da professora Silvia, da doutora Patrícia, do doutor Rogério. Eu acho que tem uma exposição, quase que um raio-x de corpo inteiro, como nós dizemos, dos problemas, né? E eu concedo a palavra à senadora Ana Amélia, para que ela faça os questionamentos, algum comentário que achar necessário. Logo em seguida, senador Ciro Miranda. Eu queria agradecer imensamente como a gente aprende com a audiência pública. Senador Ciro, caro presidente Moca, mesmo sendo médico, sempre tem um impacto sobre as informações que nós recebemos aqui. E, sobretudo, o entusiasmo com que todos falaram, que é também uma forma de você impregnar o interesse por aquele tema e assumir um compromisso. Então, não há dúvida de que o que foi feito por vocês foi extremamente relevante para sublinhar e chamar a atenção ao nosso compromisso de continuar trabalhando por ele. Todos foram exemplares, nas suas áreas respectivas e tal. O doutor Rogério apresentou uns dados, e eu estou aqui com um texto que fala do impacto econômico da obesidade no país, da doutora Luciana Bahia, que é endocrinologista da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Então, já parece que devem conhecê-la. E ela, nesse artigo, ela coloca, no Brasil, as doenças crônicas não transmissíveis, porque o doutor Rogério fez concentram 72% do total de óbitos, segundo dados de 2009, do Sistema de Informação de Mortalidade, percentual que representa mais de 742 mil mortes por ano. As que mais matam são as doenças cardiovasculares, 31,3%, o câncer, 16,2%, as doenças respiratórias
respiratórias crônicas, 5,8%, e o diabetes mellitus, 5,2%. Todas essas condições estão relacionadas em maior ou menor grau com a presença da obesidade. As consequências econômicas da obesidade não se limitam aos elevados custos médicos, mas incluem também os custos indiretos ou sociais, como diminuição da qualidade de vida, problemas de ajustes sociais, perda de produtividade, incapacidade laboral, no caso com aposentadorias precoce e morte. Os indivíduos obesos gastam com o serviço de saúde aproximadamente 42% a mais do que indivíduos com peso normal, incluindo 105% a mais prescrições de medicamentos, dados dos Estados Unidos, além de significativa perda de produtividade. Ora, se nós estamos considerando, como disse ali naquele gráfico, que a maior parte são classe C, a mais pobre, gastar mais também é um problema social de alta monta. Então, não só o SUS, porque então esses custos, caso nenhuma modificação no cenário atual dessas doenças ocorra, com medidas preventivas, conscientização populacional e o crescimento populacional permaneça igual, a projeção de gastos do governo pode aumentar em até 10 vezes nos próximos 5 anos, configurando um impacto econômico enorme que pode vir a comprometer a sustentabilidade do nosso festejado SUS. Então, isso aqui apenas coloca luz mais forte ainda, luz não amarela, vermelha, muito acesa sobre esse problema. Eu acho que ficou muito claro tudo isso. Quando a Patrícia começou a falar, eu tinha anotado aqui sobre a questão da anemia, no caso da nutrição, que há um índice alto. Eu queria saber, então, como se combate e por que a anemia ocorre? Pela má nutrição, pela falta dos nutrientes necessários ao combate dela. Foi mencionado aqui no caso da merenda, aqui falou da cantina, mas não se falou de uma outra questão, a merenda escolar, que é o Estado, é o poder público que fornece. Nós temos controle dessa qualidade, dessa alimentação? Ou é tudo de caixinha? Né? Ou é tudo de caixinha? Houve, claro, eu sei, um movimento de aproveitar a produção local para ajustar essa alimentação à cultura local, porque a comida que se come na merenda escolar no Ceará é bem diferente de Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, na minha Lagoa Vermelha. Então, é esse ajuste sobre esse cardápio ajustado, não só do ponto de vista nutricional, mas também as condições do negócio. Então, nessa questão. Aí há um outro setor. Hoje, o setor privado é muito forte na educação. Há uma atenção do Ministério da Saúde sobre as cantinas dessas escolas privadas, sobre o que estão vendendo ali. Tem fruta ou é só salgadinho? Né? Muito salgadinho, por sinal. Né? E no setor público, como está funcionando isso, é a questão que eu levanto para a Patrícia, já que o Ministério da Saúde está cuidando disso. Né? Queria dar só uma informação curiosa. Uma cidade lá no Rio Grande do Sul, até ganhou páginas do The New York Times, porque é o problema da obesidade, chamada Lagoa dos Três Cantos, uma cidade de quase 2.000 habitantes, pequena, portanto. Ela fica na região do Alto Jacuí, uma população, como eu disse, de quase 2.000 habitantes, fica a quase 300 quilômetros de Porto Alegre. E um prefeito lá, senador Ciro, teve a feliz iniciativa de propor que havia uma obesidade alta na população, de fazer um regime coletivo. E colocou toda a cidade no regime. E aí, no final do regime coletivo, com exercício, com orientação médica, chegaram todo mundo se pesou antes e depois, né? Quem estava participando, evidente, do programa. Foi 1,5 toneladas de peso retirado. Então, veja só, um fato curioso
deu uma repercussão muito grande essa iniciativa lá em Lagoa dos Três Canos, que eu menciono aqui para ver que, às vezes, com talento e com criatividade, você fazia isso que o doutor Rogério falou. Não, as causas individuais ou as iniciativas individuais têm menos peso do que as coletivas. Então, a força do coletivo e a influência sobre as pessoas. Então, é claro que isso foi junto também com nutricionistas, com a questão dos exercícios, né, físicos e acompanhamento médico. Então, essas são a questão que eu apresentei para... Agora, para o doutor Rogério, a Câmara dos Deputados aprovou um decreto legislativo que cancela a proibição de venda de medicamentos contra a obesidade no Brasil. Em 2011, uma resolução da Anvisa proibiu o uso de substâncias anfepramona, femproporex e mazindol. A decisão também estabeleceu o controle rígido da prescrição de medicamentos que contenham a substância sibutramina. Isso acompanhamos também audiências lá com o doutor Dirceu quando chegou na Anvisa. O texto aprovado no plenário da Câmara susta essa resolução, possibilitando dessa forma que os inibidores de apetite voltem a circular no país. No argumento do decreto, o deputado Beto Albuquerque, meu amigo, lá do Rio Grande do Sul, justifica que, com a proibição, a Anvisa extrapola sua competência legal, invadindo atribuições que são desta Casa ou do Poder Legislativo. O parlamentar defende ainda que a restrição causa insatisfação da classe médica, além de colocar em risco a saúde das pessoas obesas. Aprovada a matéria, segue agora para análise aqui nesta Casa, no Senado. Eu pergunto ao senhor, doutor Rogério, qual é a impressão do senhor, como médico, sobre os medicamentos usados nos tratamentos contra a obesidade? Os médicos, em geral, defendem posições bastante contraditórias a respeito do seu uso. Então, eu queria um comentário seu a respeito disso, depois que eu terminar aqui as outras. Aí, eu queria também acrescentar também essa questão da classe C e D, que é o maior problema. Como a gente pode chegar, além das políticas públicas, ou eventualmente organizações não governamentais, as entidades médicas a se envolverem mais em relação a essa questão. A doutora Silvia, a senhora foi muito didática, né? Professora há tanto tempo, né? Mas está super precisa. Quando a senhora mostrou o primeiro gráfico, o senador Moca fez um sorriso, assim, olha aí, tudo prontinho, fácil de ler, fácil de entender. Menos aquela palavra que eu não sabia, senador Moca. Mas uma das coisas que a gente aprende é perguntar o que a gente não sabe, né? Quando a gente não sabe. E eu não tenho nenhuma, digamos, constrangimento de perguntar o que eu não sei. Eu queria, para a senhora, uma pesquisa Datafolha, que foi encomendada pelo Instituto Oncoguia, que é uma instituição que a gente trabalha muito em conjunto com a nossa Luciana Rhodes, e a American Cancer Society, mostrou que o brasileiro desconhece a relação entre obesidade e câncer. Como a senhora acha que se pode resolver esse problema em relação a isso? Queria também perguntar, quem engorda mais fácil e quem tem maior dificuldade para perder peso? Os homens ou as mulheres? Por que as pessoas estão engordando tanto? Claro, a gente viu, a senhora mesmo mostrou ali e tal, mas não. De onde vem esse desespero pela comida e a dificuldade para perder peso? E aí para todos, o que podemos fazer para aliviar essa epidemia brasileira também? Obrigada. Às vezes eu fico pensando se a senadora Ana Amélia fosse especialista na área, né? É impressionante, né, a capacidade que tem a Ana Amélia em assuntos que ela consegue. Parabéns, senadora. Eu acho a exposição e agora enriquecida com os questionamentos, certamente vão melhorar ainda mais essas explicações. Senador Ciro Miranda. Presidente Moca, senadora Ana Amélia, a quem parabenizo pela feliz e brilhante ideia de trazê-los, a senhora Patrícia, a senhora Silvia e o doutor Rogério. Parabéns pelo raio-x, como disse o nosso médico e presidente dessa comissão, que foi feito muito prático, muito didático, eficiente, cobriram todos os aspectos que a gente imaginava. Para nós aqui é um aprendizado.
Realmente, uma audiência pública, ela tem por finalidade principal trazer o conhecimento para instruir essa casa, que é uma casa legislativa, para que a gente não faça determinadas coisas que não são inócuas. Eu vou por um foco, um único foco meu, onde eu estou preocupado. Eu vejo aqui, tramita aqui no Congresso Federal, no Congresso Nacional, tanto no Senado Federal como Câmara, 23 projetos inerentes à obesidade. Mas o que me preocupa muito é a maioria que institui Dia Nacional da Prevenção da Obesidade, dá prioridade de atendimento às pessoas e das providências, regulamenta o tratamento cirúrgico, cria Semana Nacional da Previdência, cria o programa de prevenção e por aí vai. Uma série de coisas que são boas, mas a gente vê que não resolve. Não é por aí. Institui políticas de combate à obesidade, obriga a divulgação de advertência, dispõe sobre a restrição de propaganda. Tem uma interessante também aqui do senadora Ana Amélia de Jataí, do meu estado, no sudoeste goiano, que institui política de combate à obesidade e fez também alguma coisa parecida com o município do Rio Grande do Sul, também tratando nesse sentido, alertando, fazendo um mês, eles fizeram durante um mês uma amostragem, não tanto quanto a sua, mas coletivo, mas de uma outra maneira. Bom, aliás, Jataí tem muito gaúcho, viu? Pois é, eu acho que foram os gaúchos que levaram para lá. Os gaúchos estão tomando conta do Brasil. Vamos tomar cuidado. Mas aqui vieram alguns aspectos que a gente volta um pouquinho, nós damos uma volta ao passado, né? A educação física. Eu acho que nós aqui fizemos parte de um currículo que tinha educação física como obrigatoriedade, mas não era a educação física de hoje, hein? Até na faculdade. Isso, a mesma coisa, eu tive também. Exatamente. Quer dizer, hoje a gente vê a educação física sentado no banco escolar. Quer dizer, a educação física que faz é virar página, isso daí, e fazer assim com a cabeça. A preocupação maior aqui que a gente vê são projetos que dizem assim, proibição do refrigerante nas cantinas. Isso é um absurdo. Então, nós vamos ter que proibir o refrigerante, nós vamos ter que proibir o chocolate, os fast food. Quer dizer, eu acho que isso não educa. Não tem, se fizermos uma lei assim, é proibido ser obeso, vai funcionar? Quem for obeso vai ter que pagar uma pena. Não funciona, não é por lei. Para mim, vem no princípio da educação, e que foi falado aqui. Os custos econômicos que a senadora foi feliz em falar são inúmeros aqui. A gente está falando aqui em projetos que estão preocupados em mudar os assentos dos transportes aéreos ou terrestres. É uma necessidade hoje, mas se formos resolver esse problema, eu vou com uma frase que eu ouvi e gostei muito, nós vamos continuar com a febre quebrando o termômetro. Então, nós acabamos com a febre quebrando o termômetro? Não. Nós vamos ter que cuidar da febre. Nós vamos ter que cuidar da base de todos esses problemas. Problemas aqui de rotulagem, tem um monte que vão tornar a rotulagem uma verdadeira bula. Alguém vai ler? Não, mas tem necessidade de alguns aspectos que são importantes. O açúcar, o sódio, e uma série de outras coisas que sim são, mas não da maneira que querem fazer. Agora, tudo são coisas que são necessárias. Mas como que nós vamos resolver o problema? Nós temos o que já existe, e que aqui já se falou muito. Agora, o principal, como nós vamos inverter esse gráfico, para que ele seja regressivo. Aqui, a professora Silvia falou pré-escola, as futuras gerações. Isso, para mim, estaria. É como a educação de trânsito. Eu não vou conseguir, muito difícil que uma pessoa numa faixa etária de 50 anos, de repente aquele fumante ou o mascador de chiclete, que não jogue aquilo no chão. Agora, se vier na pré-escola, esta de base é o que nós vamos ter que construir. E aí, os senhores vão ter que nos ajudar a como construir isso. Também, as campanhas educativas são importantes, mas não pode ser... Já pensou uma campanha educativa que fala de um produto e depois termina assim? Esse produto consumido em excesso pode gerar obesidade. Quer dizer, você nem entende o que é, né? Hoje a gente já decorou que não pode beber, que faz mal, etc. Mas esse produto consumido faz obesidade.
também não vai, aquilo vai cair numa mesmice que depois o pessoal continua bebendo, sabendo que a bebida em excesso, né, traz transtorno. Precisa ser alertado, sim, mas precisam ter formas, eu acho que mais eficientes e menos burocráticas, que venham trazer resultado efetivo. A gente viu que a bebida ainda não trouxe resultado efetivo. Vai dar educação. Classe C, obesidade. É evidente, um sanduíche desse de pernil, de mortadela, que é... Né? Combo, exatamente. Quer dizer, é acessível, é barato para a população, então está induzindo aquilo. Mas nós temos outras coisas também baratas e nutritivas. Aí cabem a vocês. Então, eu deixo muito mais no conceito, de conceituar isso na origem. Nós temos, repetidamente, 2 problemas. O que já existe, os que estão aí, certo? Que nós temos que tratar, e a causa, não quebrar o termômetro. Que aqui no país se tem muito esse costume. Uma é das cotas, né? Tirar o sofá da sala. Tirar o sofá da sala, exatamente. As cotas, né? Quer dizer, nós não vamos resolver o problema das universidades dando cotas. Nós vamos resolver o problema. Hoje precisa, mas nós vamos resolver dando uma educação pública de qualidade, para que todo mundo tenha acesso. Por aí vai. Então, eu deixo só uma pergunta aqui, para não dizer que não fiz nenhuma, que atualmente qual é a qualidade das merendas ofertadas às escolas? As medidas instituídas pela Portaria Interministerial número 1010 de 2006 surtiram resultados práticos. O que se pode fazer para melhorar a qualidade da alimentação nas escolas? Os estabelecimentos de ensinos aderiram à proposta de promoção de aderiram à proposta de uma alimentação saudável. Isso é base, isso é lá na pré-escola, quer dizer, ele já acostuma com aquela alimentação e com aquele conceito. O mais é agradecer e parabenizar e agradecer aqui pessoalmente pela informação e esclarecimento, que muita coisa, não sou da área, mas que me deixou enriquecido e um ferrenho defensor contra essa obesidade, que a gente tem que inverter esse gráfico. Esse gráfico ele tem que ser justamente o contrário, senão nós vamos pagar uma conta muito cara. Muito obrigado. Pela ordem, presidente Moca, eu só queria acrescentar na questão para o doutor Rogério, que perguntei sobre os medicamentos, né, contra a obesidade ou inibidores de apetite, que a gente aqui tem o critério, o nosso presidente é extremamente sensível à participação coletiva. Então, essa audiência está sendo transmitida pelas redes sociais, então há uma participação coletiva. Eu queria só para o senhor, como fiz a pergunta direta sobre a questão do medicamento, Patrícia Alencar, senadora, diga sim à causa dos obesos. Situação grave, muito séria, importante, e por questão de saúde, por questão de saúde e vida. Pede liberação dos medicamentos. Delaine Alves, solicitamos apoio para a aprovação do PDC 1123, de 2013, que trata do retorno dos medicamentos para a obesidade. Nara Rúbia Ferreira, senadora, somos milhares de obesos que contam com o vosso apoio à volta de inibidores de apetite para que possamos nos tratar. Então, pessoas que estão, claro, certamente mandaram para o senador Moca, para todos os senadores, porque agora a matéria vem para essa casa, só para ver o grau de relevância que tem a matéria. Então, muito obrigado. Eu não vou repetir os argumentos, mas eu quero também participar. E eu tenho uma proposta. Nós, na Comissão de Assuntos Sociais, nós elencamos 2 temas, que é o subfinanciamento do SUS, ou financiamento do SUS. Eu falo subfinanciamento porque eu acho que há um subfinanciamento do SUS, né? Como uma proposta para a gente fazer um acompanhamento de políticas públicas sobre essa questão. E aí também a educação integral da mulher. Eu tenho saúde da mulher. Eu tenho comigo que aqui não precisaria aumentar muito esse grupo, né? Se vocês quisessem e topassem, né, vocês poderiam propor, ao longo do tempo que acharem necessário, daqui a 2 meses, 30 dias, 40 dias, uma proposta que vocês, nutricionista, médico, e se quiserem colocar mais alguém, né? Mas, claro, com a participação do Ministério da Saúde, o que, do ponto de vista de legislação, vocês acham que seria importante?
porque aí nós poderíamos realmente ter uma legislação que vocês estão sugerindo, porque existem vários projetos, eu não vou questionar a intenção, ou a qualidade, ou o que isso. Mas eu tenho a impressão que, partindo de vocês, com a experiência que tem, com as informações que tem, nós poderíamos... Aí, essa sugestão poderia ser um projeto da Comissão de Assuntos Sociais, de forma coletiva. E aí nós iríamos sugerir ao Senado e ao Congresso, né, aprovação, porque eu penso que, com a autoria de vocês, esse projeto ganharia muita força e uma repercussão muito grande, porque, afinal de contas, nós estamos sugerindo uma legislação que partiu de pessoas que têm experiência, informação, né? Toda uma vivência que eu acho que é a contribuição que nessa audiência, né, vão responder, mas eu queria já que, ao responderem, o que acham dessa proposta e se tem alguma coisa a mais a acrescentar, né? Então, eu vou inverter a fala, e aí cada um, né? O último a falar foi o doutor Rogério, né? E agora, na sequência, será o primeiro a fazer uso da palavra. Muito obrigado, presidente. Senadora Ana Amélia, eu vou falar sobre os medicamentos. Foi uma briga ferrenha na Anvisa, porque, inadvertidamente, eles foram completamente contra as diretrizes em tirar do mercado. Sem qualquer situação, eles tiraram mesmo nós comprovando a eles, a nutrologia comprovando a ele, a SBEM, que é a endocrinologia, comprovando a eles que as medicações são necessárias. Eu não falo isso só para o paciente obeso, não. Vou falar da esteatose hepática, que é a gordura no fígado, que todo mundo ouve falar e fica apavorado, né? Porque hoje os exames de ultrassom, acho que 7 em 10 estão marcando lá a esteatose hepática, mas no paciente com sobrepeso é até esperado. Eles ficaram à mercê de uma única droga, que é a sibutramina, e só essa que ficou. Mas eu alerto pelo seguinte, não é as drogas que vão resolver. Elas sozinhas não fazem nada. E nós sabemos que o brasileiro é muito comodista, por 2 motivos. Primeiro, ele acha que o posto não vai atender, que a consulta demora, e demora 3, 4, 5 meses. Então é muito mais fácil ali tomar o remédio, isso é um risco contra a vida dele. Não vai resolver, vai ajudar. Sou a favor que ela volte, mas sempre com orientação médica. Isso é fundamental. Vou dar uma informação aos senhores muito importante, por que a classe C? Eu tive várias reuniões com o pessoal da Fundação Nestlé, né, na sua época, presidente Ivan Zurita. E ele me levou a conhecer uma ONG da Fernanda Keller, lá em Niterói, no Rio de Janeiro. E pediu para mim, da Associação Médica Brasileira, a composição técnica, porque eles têm a composição prática. De que jeito? Nessa escola, cada criança com seu problema é atendida individualmente, só que tem hipertensão, tem diabetes, tem alteração de postura e tem problemas dermatológicos, etc. Ele pediu que a Associação Médica Brasileira compusesse. E eu fui ver o que a Fundação Nestlé faz pelo Brasil. Eles levam as crianças para a cozinha, eles mostram o que é uma nutrição, eles mostram como se faz e elas se encantam. Aí vira o quê? Uma ação lúdica e interativa. Vão chegar em casa e vão dizer, eu aprendi isso, isso. Você vai para a escola aprender a ler e escrever ou para aprender a comer? Os dois. Os dois. Por isso que eu falo que é uma questão de integração. Nós temos como lema, eu tenho como coordenador da Comissão de Obesidade, a informação para a formação. Nós não somos impositores. Nós damos direito ao julgo, mas nós temos que ser rígidos nas informações. Temos que dar todas, principalmente aquela que eu falei, a cirurgia da obesidade, ela é definitiva, doente para sempre. E está um descalabro nesse país porque não está tendo controle. Eu lamento dizer isso. Lamento porque esse paciente é custoso e vai custar e vai morrer mais depressa. Porque ele vai ter desnutrição, ele vai ter alteração de absorção de nutrientes, isso é fato, a cirurgia faz isso. Não querendo entrar sobre o caso lá da anemia, lá da Patrícia, que ela vai responder, o paciente que tem problema gástrico, por exemplo,
A cirurgia bariátrica coloca a impossibilidade definitiva, vou insistir, definitiva, da absorção de ferro desse paciente. E de tempos em tempos ele tem que fazer infusão venosa. Isso é grave e sério. Agora, pior é o cálcio. Eu não tenho como dar cálcio para esse paciente. Então, é um problema sério. Eu poderia falar de especialidade por especialidade, mas eu não tenho tempo. Senador presidente, eu escrevi aqui ao lado do meu papel uma comissão para avaliação em conjunto, isso é, o Ministério da Saúde, a Patrícia e as entidades que o senhor acaba de convidar. Eu aceito sim e lhe digo, parabéns pela sua iniciativa, eu acho isso aqui com uma condição de poder julgar aquelas 22 menções que o senhor apresentou e a gente poder avaliar qual que vai ser eficaz e vai servir para alguma coisa. Porque, número por número, eu quero resultado. Por que eu quero resultado? Porque o meu país, eu confio nele, eu acredito nele. Essa população merece essa informação e eu sou médico. Não é por Hipócrates, não, nem porque eu sou hipócrita que eu não sou. É porque eu quero resultado. O médico, eu vivo da saúde dos meus pacientes, porque se eles não a detiverem, eles vão trocar de médico. Obrigado mais uma vez. Muito obrigado, doutor Rogério. Com a palavra, a Patrícia Constante Jaime. Muito obrigada. Eu vou começar falando brevemente sobre a questão da anemia. Então, hoje a anemia é um problema muito importante nas crianças menores de 5 anos, nas mulheres gestantes, e com o aumento da obesidade tende a se tornar um problema relacionado à cirurgia bariátrica. Tá? A anemia na infância, que é a maior magnitude, está relacionada por todos os fatores que fazem a criança não consumir ferro e os outros micronutrientes, como vitamina A, zinco, que estão associados à formação de células sanguíneas e na quantidade suficiente. Tem uma dieta inadequada, um consumo nas crianças muito pequenininhas não suficiente, né, para a questão do volume, ou as perdas, que são as parasitoses, as diarreias. Hoje, felizmente, em função do saneamento básico brasileiro, a gente tem melhorado essa causa da anemia que está relacionado às perdas intestinais de ferro. Mas segue o problema de um consumo insuficiente de micronutrientes, de vitaminas e de minerais. Por isso é tão importante as ações que são ações de educação para um consumo alimentar saudável, mas também a gente tem que associar, em especial nas crianças menores de 2 anos, fontes adicionais de micronutrientes na dieta, que é a suplementação, a fortificação. Então, a gente tem pensado num conjunto de estratégias que é para melhorar o que a gente chama esse input, né, a quantidade de micronutrientes consumidos. Tá? O fato é que é super fundamental prevenir a anemia, porque uma criança que teve anemia, mesmo que tratada, ela não vem ter o mesmo desenvolvimento cognitivo, e a anemia está muito relacionada ao desenvolvimento cognitivo. Então, um país como o nosso, que é um país que está superando a pobreza, está enfrentando a miséria, está tendo um salto educacional, não pode se permitir que uma geração de brasileirinhos e brasileirinhas chegue na escola com déficit cognitivo decorrente de deficiência nutricional, como é o caso da anemia na primeira infância, em especial. Sobre a questão da obesidade, ela é hoje um problema que é muito grave para o Sistema Único de Saúde. Nós temos 500 milhões, gasto de 500 milhões por ano atribuídos à obesidade, só para internação e atendimento de média complexidade, sem falar dos problemas psicológicos, sociais, de doenças relacionadas. É um gasto, um estudo, uma tese de doutorado belíssima que trabalhou sobre isso, e que dialoga com o estudo apresentado pela senadora Ana Amélia. Só que o SUS paga a conta da obesidade, só que a obesidade ela não é causada dentro do setor saúde. A obesidade é causada para fora dos muros do SUS. O SUS paga a conta, tem que acolher, tem que tratar. Então, a resposta à obesidade ela é necessariamente uma resposta intersetorial, senador. Então, eu aceito o seu convite, mas eu queria tomar a liberdade de trazer comigo alguns colegas da Esplanada que estão relacionados ao Ministério da Educação, ao Ministério do Desenvolvimento Social, à Secretaria Especial de Direitos Humanos, quando eu falo de proteção da criança, que tem que ser apoiada e protegida em relação às práticas alimentares, o Ministério da Agricultura, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, porque se eu falo de um sistema alimentar que seja promotor de uma alimentação saudável, e não só olhar para o Sistema Único de Saúde, que tem a sua responsabilidade, mas trazer o conjunto de outros. Só um minuto, Patrícia. Eu acho que você pode consultar, mas se você colocar
toda essa turma aí, nós não vamos sair. Eu tenho uma experiência nisso. Se for, aí não vem e fica... Eu acho que tem que ser assim. Você tem que tomar o compromisso de... Você lidera isso, você faz o contato com a educação, com a saúde, com quem você achar importante. Mas eu acho assim, grupos muito extensos não chegam à conclusão, ou então vão demorar demais, essa coisa. Que quando criaram uma comissão para fazer um bicho, saiu um camelo, né? Então, o dromedário. Então, é mais ou menos isso. Então, tem que ser. Aí eu estou te pedindo. Claro. Mas quero uma coisa enxuta. Esqueceu do beija-flor e o morcego, senadora? Mas é porque essa turma já está conversando, sabe, senadora? A gente tem hoje um espaço de governança que chama Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional, que congrega 19 ministérios. E no âmbito dessa Câmara, nós elaboramos uma estratégia intersetorial de prevenção e controle da obesidade. Mas você vai trazer isso então, do governo? Posso vir com maior alegria representando o governo federal em relação a o que é esse pensar. Né? Em relação às escolas, o papel da merenda escolar, a senhora tem toda a razão, senadora. Eu acho que hoje a gente tem um Programa Nacional de Alimentação Escolar que é coordenado pelo FNDE, vinculado ao MEC, né? Não é vinculado ao Ministério da Saúde, que tem uma responsabilidade e que melhorou muito ao longo dos anos. Se a gente for pensar o que era a merenda de uma dieta que era industrializada, que chegava no município, com a municipalização, hoje eu consigo ter muito mais autonomia local do gestor e aí o empoderamento dos conselhos de alimentação escolar no município para a compra de alimentos e não necessariamente de formulações industriais. Né? Agora, pensando que o ambiente escolar não é só oferta de alimento, mas também é educação, né? Formar cidadãos que consigam ter escolhas saudáveis, é que a gente tem o programa Saúde na Escola, que é para trazer desde ações de vigilância, mas também de diálogo entre a saúde e a educação, e nós temos que encarar um problema, senador. O problema é o seguinte: levar a nutrição para os projetos políticos pedagógicos das escolas, para além da biologia, que é aquele olhar lá do que é macronutriente, que é gordura, que é carboidrato, mas é uma educação para a nutrição que seja emancipadora da criança, que a criança consiga saber o que é cozinhar, o que é comprar, o que é administrar esse componente. Não uma educação prescritiva só sobre o que é bioquímica da nutrição. Então, acho que esse é um desafio que essa casa está discutindo, né? O Plano Nacional de Educação. Então, como é que a gente consegue envolver esse debate para dentro do espaço escolar? E, por fim, eu gostaria de dizer que eu acho que a gente tem que ter um conjunto de medidas para prevenir e tratar a obesidade que passam muito pela educação, mas a gente também tem que ter medidas que são medidas de apoio e de proteção, porque se a escolha saudável for aquela mais difícil de ser adotada, ela vai ser adotada por poucos. E aí eu não resolvo o problema da pandemia da obesidade. Eu tenho que criar espaços promotores da saúde, espaços que protejam, por exemplo, as crianças. Eu acho que esse é um debate que a sociedade brasileira precisa fazer. Como combinar ações de educação, mas também ações de proteção do cidadão e de apoio ao cidadão que quer ter uma prática saudável. Obrigada. Eu agradeço, doutora Patrícia, só uma observação. Quando eu digo, evidentemente que eu não estou restringindo a participação dos outros ministérios. Até como eu dei aula, né, professor e médico, não tenho essa... Mas eu estou dizendo assim, se você pensar em ter um grupo que vai ter representação de 19 ministérios, nós não vamos a lugar nenhum. Então, eu acho que nós podemos ouvir isso tudo, eu acho que mais uma, duas, três pessoas, quem sabe a saúde, você representa, ou a educação, mas temos que ter um grupo reduzido para que a gente possa chegar num texto. Senão nós vamos terminar o ano e não vamos conseguir o texto. Senador Moca, pela ordem. Lembrei agora, quando estavam falando da sua proposta muito adequada, e com base no que disse a doutora Patrícia sobre a questão da anemia nas crianças, nas classes também mais... A pessoa, digamos, de nível melhor econômico, ela tem um grau de informação com assistência médica, com o pediatra, com aquela coisa do acompanhamento. Mas essas pessoas não, ela não tem informação. Ela não sabe o que é anemia e por que a anemia acontece. Aquele projeto da CNBB, com a doutora Zilda Arnes, das crianças, eu penso que como ONG, né, esse trabalho dela de pesar as crianças, de fazer o acompanhamento
na zona e nas periferias, ela pode trazer para o grupo pequeno, esse grupo menor, uma coisa de prática, de um projeto que tem um alcance social grande, dentro dessa lógica de que a sociedade não é um assunto para a Associação Médica Brasileira ou para o Ministério da Saúde ou para a doutora Silvia, da área da nutrição. Ele é um problema da sociedade, Então, minha sugestão de convidar o representante da CNBB, dessa criança, desse trabalho da criança, né? Porque eles fazem no Brasil inteiro. Inclusive, esse é um modelo exportado, usado em países mais pobres, na África, no Timor-Leste, que ela, né, teve lá, e em outros países. Então, eu acho que seria interessante, porque é uma coisa muito pontual, né? Então, eu queria sugerir. Doutora Silvia Cozzolino. Bom, eu vou começar um pouquinho falando um pouco do ferro, porque, como a Patrícia levantou, eu acho que o importante é a biodisponibilidade do ferro. Quando a gente pensa hoje numa alimentação balanceada para criança nessa fase, a carne é um alimento importante, porque ela tem o ferro numa forma mais biodisponível. Então, é importante que isso seja orientado e que, muitas vezes, todos os tipos de carne, principalmente a carne vermelha, que teria uma proporção entre ferro de reserva, que seria igual ao outro, mas que tem o ferro que está ligado ao M, que é muito mais biodisponível do que o ferro de origem vegetal, do feijão, por exemplo, ou de outras misturas, que nem a senhora falou da parte da doutora Zilda Ars, né, que eles recomendavam aquela multimistura, mas que aquilo lá realmente não é tão biodisponível, né? Então, na verdade, era um acréscimo, mas não tinha uma biodisponibilidade adequada. Então, é importante que, nessa fase, principalmente, a criança tenha essa fonte de ferro mais biodisponível. A propósito disso, só para comentar, agora em maio nós vamos ter um congresso de biodisponibilidade em Foz do Iguaçu, em que vem quase 30 pesquisadores dessa área de biodisponibilidade que trabalham com micronutrientes, que vai ser em Foz do Iguaçu, 12 a 14 de maio, que nós estamos promovendo esse evento lá. Bom, em relação àquilo que a senhora me perguntou, relacionado com obesidade e câncer, né? Obesidade é um estado de inflamação crônica, né? Então, tudo que vai estar originando, vai interferir em termos de como alguns micronutrientes vão interferir, reações que podem ocorrer, que podem levar à formação de câncer também. Então, por isso que eu falei que hoje está se estudando muito essa parte da nossa colonização do nosso intestino, e que eles teriam influências muito interessantes que poderiam, eventualmente, se chegasse a um estudo mais aprofundado, até diminuir o risco das pessoas desenvolverem alguns tipos de doenças. Então, cada vez mais se estuda a genômica humana, né, a relação disso com os nutrientes, como o nosso organismo reage a isso e como eu posso ter, eventualmente, a gente pode ter o mesmo tipo de dieta e eu comportar completamente diferente da sua. Então, isso é o que está mais se estudando hoje, que se pretende chegar, num futuro, a ter uma alimentação personalizada, né, de acordo com as suas características genéticas. E a gente está trabalhando muito dentro dessa linha de procurar avaliar isso daí. Em relação à obesidade, depois que ela se instala, ela é muito difícil de ter tratamento. A gente sabe, eu acho que quando chega na doença, eu concordo que é o médico que deve cuidar, mas o nutricionista tem um papel fundamental para, no começo, de poder evitar isso. Primeiramente, é o profissional que mais tem conhecimento de nutrição, né? E que poderia certamente estar ajudando esse paciente a não chegar na obesidade, que é uma doença de especialidade médica e tudo mais. Então, é muito difícil ter o tratamento da obesidade.
o indivíduo precisa estar muito motivado, né? Ele precisa ter um acompanhamento psicológico, ele precisa ser incentivado a práticas esportivas, né, regulares. E existe hoje no mercado até alguns produtos que podem, de alguma forma, ajudar esse indivíduo nesse problema. Que não só medicamentos. Pode ser... hoje existem alguns, vamos dizer assim, recomendações de alguns tipos de substitutos de refeição. Eu não estou dizendo que eu acho que a gente tem que ver caso a caso, mas existem situações em que algumas coisas que podem ser feitas, mas que daí já é, de novo, um tratamento, médico, que já é, de novo, alguma coisa que precisa ser muito bem acompanhada e avaliada, né, do ponto de vista tanto da nutrição, né, o que o indivíduo está recebendo. E como eu falei, é importante que quando você dá uma dieta abaixo de 1.200 calorias, os micronutrientes certamente vão estar deficientes. E esses micronutrientes que são pouco, vamos dizer assim, eles não são muito valorizados, eles podem ter papel preponderante em todo esse processo. Então, acho que é importante considerá-los, né, com relação à qualidade das merendas. Nós, recentemente, faz só 2 meses que nós assumimos o Conselho Regional de Nutricionistas da Terceira Região. E nós tivemos o cuidado de chamar os nossos representantes em vários órgãos para ver como é que estava a situação. E, infelizmente, a conversa que nós tivemos com esses nossos representantes que trabalham, nutricionistas, que fazem parte desse conselho da merenda escolar, eles disseram da dificuldade que eles têm em termos de ter alguma ação sobre isso, que eles trabalham mais sobre denúncia, ou seja, que alguém denuncia que não estão fazendo adequadamente, que eles não tenham cursos de preparação de merendeiro, a parte higiênico-sanitária. Então, é um problema sério e é assim, na verdade, eles têm uma possibilidade de não estar atuando adequadamente dentro disso, porque falta pessoa, porque falta várias ações. E, finalmente, em relação à questão que o senador Mota colocou, me coloco à inteira disposição, com o maior prazer. Eu acho que a gente teria como contribuir dentro desse grupo para poder estar traçando algumas diretrizes. E só falaria mais uma coisinha rápida, que no sentido de, por exemplo, que a Patrícia até levantou, hoje em dia é um problema sério deixarmos as crianças brincarem na rua, como nós fazíamos quando éramos pequenas. Hoje em dia, a mãe trabalha, sai, a criança fica com as babás quando não tem com cuidadores, e muitas vezes não tem lugares para que elas possam ter uma atividade física. Elas ficam na frente da televisão, consumindo alimentos calóricos, fazendo, enfim, isso é um problema sério, e eu acho que nós deveríamos, né, ter mais espaços para essas crianças brincarem, mais parques, mais incentivo a essa atividade física. Só isso. Obrigada. Senhor presidente, senador, claro, eu vou até pedir para a senadora Ana Amélia para ela vir presidir, porque eu não quero interromper, eu acho que é importante conversar mais, mas ao mesmo tempo que eu tenho realmente um compromisso. Mas... Senador Moca, para mim, eu estou satisfeita. Não, mas eu também, senador, que eu tenho um compromisso agora, eu saio em 2 minutos. Pela qualidade, já para a proposta, já só marcar a data. Não, porque o assunto ele é complexo e nós não vamos exauri-lo aqui nessa audiência. Então, por isso que eu digo, Patrícia, agora, a participação do governo é importante. Agora, eu acho que é importante que, como você tem um grupo interministerial que está discutindo isso, é fundamental que esse grupo ouça
né, como o doutor Rogério, a doutora Silva, porque eu tenho certeza que eu não quero uma proposta que venha do governo, eu quero uma proposta que venha das pessoas aqui, porque a casa vai discutir, né? Então, se o governo quisesse mandar, ele tem a iniciativa de propor ao Congresso um projeto de lei, alguma coisa. Agora, essa comissão gostaria de que a gente pudesse sugerir um texto que levasse em consideração exatamente opiniões como a do Rogério, da Silva e outros que vocês julgarem necessários. Agora, nós temos que ter um grupo, a comissão tem que ter esse contato com vocês. Aí, se vocês quiserem ampliar, aí é uma questão de vocês. Mas eu gostaria que fosse dessa forma. Só uma sugestão, Sim. Incluir também nesse grupo um representante da indústria de alimentos, que eu acho que é o maior parceiro nessa história. E só queria esclarecer uma das coisas que eu falei que da pré-escola, mas em relação, uma pergunta só. A campanha do câncer de mama, quando foi feita, reduziu em quanto? O senhor tem esse dado, doutor? Mas certamente reduziu. Senador, se o senhor me der algumas horas, eu consigo pedir para a FEBRASGO, que é a Federação Brasileira de Gastroenterologia, de Ginecologia e Obstetrícia, esse dado. Eles têm. Isso. Eles têm. Porque assim, até para termos parâmetros para o desenvolvimento de uma campanha alertando os pais, que são os maiores responsáveis por o que está acontecendo agora. O jovem que vai ser educado na escola vai ser o pai do futuro, que já vem com a outra mentalidade. Obrigado. E esse dado da doutora Silvia, para mim, é extremamente relevante sobre a questão do controle e fiscalização da qualidade da merenda escolar. Se o nutricionista está encontrando essas dificuldades, a gente, então, tem um risco sério. Aí vale a doutora Patrícia, nessa Câmara Setorial, com o Ministério, ter uma ação mais protagônica, né, o protagonista nesse processo. Então, já é um dever de casa para o grupo de trabalho, senador. Parabéns, senador Moca, pela condução. Senador, antes só para encerrar, dizer ao doutor Rogério. Como não, doutor Rogério? Desculpe, deixa eu dar só uma informação importante. Para a cultura do povo brasileiro, obesidade está voltada com estética. E aí a gente fala em cirurgia plástica. Vocês não sabem o que os cirurgiões plásticos sofrem pós a cirurgia bariátrica. Está sendo criada uma nova espécie humana chamada Frankenstein do século XXI. As cirurgias corretivas pós-bariátricas de superobesos ou de grandes obesos é terrível. E a pessoa entra assim, aí ela fica trancada, péssima qualidade de vida, depressão, não trabalha, não produz, é impressionante. Em contrapartida, senador, nós temos uma situação que todas as sociedades estão respondendo para a obesidade, por isso que ela está tabulada. A divulgação tem que ser para todas as especialidades médicas, porque causa mal em todo o organismo. Acha que um homem brasileiro, latino-americano, fica sabendo que o sobrepeso pode causar disfunção erétil? Espera um pouco. Então, nós podemos... que pega mais, tá, as mulheres que podem, na parte da dermatologia, a famosa dermatite seborreica, então nós temos que mostrar pela informação. Não é estética, é informação. Desculpe, obrigado. É o que eu digo, esse é um assunto que dá para perceber a complexidade. É claro que a argumentação do doutor Rogério vai provocar uma reação nos cirurgiões, pode ter certeza disso. Mas eu acho que não é essa a nossa finalidade aqui hoje, né? Mas certamente eles vão argumentar assim, e aquelas pessoas que, se não fizerem a cirurgia bariátrica, elas vão morrer. Esse é um argumento que eu já ouvi. Né? Então, tá bom. Então, nós não vamos fazer, mas tem determinado tipo de obesidade mórbida, né? Que a indicação da cirurgia, né? Aí eu acho que o doutor há de concordar também que existem casos que aquilo que claro que se começar a praticar cirurgia bariátrica em Raimundo e todo mundo, né? Aí fica difícil mesmo, né? O que está acontecendo? Nós temos 10% de indicação e 90% de execução. Nós estamos banalizando a cirurgia. Isso é dados físicos. Sim. As pessoas estão sendo operadas sem necessidade. Agora, essa é uma responsabilidade do colega e dos conselhos regionais de medicina. Né? Que isso é uma coisa
né? Uma coisa grave, né, e que não pode acontecer. Mas eu quero, então, ao encerrar, né, dizer que eu agradeço muito, eu acho, senadora Ana Amélia, eu acho que nós iniciamos uma discussão. Eu gostaria só daqui para o final de julho, que essa comissão pudesse ter uma proposta concreta de uma legislação que recomendasse, por exemplo, uma campanha. Então, vamos proibir toda a publicidade para o público infantil. Eu recebi a visita do Maurício Souza, com a filha agora, dizendo o seguinte, que a Mônica pode ser usada para uma mensagem positiva. Né? Então, quem sabe ela aparece dizendo, olha, as crianças vão evitar isso. Quer dizer, essas coisas todas eu acho que nós temos que discutir. A educação, a saúde, essa relação interministerial é fundamental. Agora, eu gostaria que vocês pudessem apresentar uma proposta, né, que a gente pudesse ter aqui. Eu vou dar por encerrada a audiência pública, agradecendo mais uma vez a grande contribuição que os senhores e a senhora deram a essa comissão. Muito obrigado. Está encerrada a sessão.